Saudações, aqui quem vos fala é Célio Adriel da Costa Nogueira, aluno do primeiro ano de Informática do Instituto Federal. Eu venho aqui na ilustre presença de um caro convidado, o senhor Diogo, pode se apresentar? Saudações, aqui é Diogo Rafael Moreira, professor de filosofia e também amigo do senhor Célio. Estou aqui para ajudá-lo a explicar um pouco sobre a literatura de acordo, com os tópicos elencados, por ele e também apresentados pelo professor de literatura. Sim, o senhor Siegfried Fromm. Este trabalho aqui, ele conclui, portanto, o estudo dos movimentos literários que nós tivemos no decorrer do ano. Foram 5 movimentos que têm uma expressão e um significado na literatura, tanto portuguesa como também na literatura brasileira, mas mais ainda uma influência maior presente na literatura brasileira, a saber, os movimentos de trovadorismo, o movimento do humanismo e mais especificamente o estudo sobre Gil Vicente, o quinhentismo, o barroco e também o arcadismo, que são os movimentos que nos foram concedidos, para serem feitos de alguma forma explicativa. Poderia ser por podcast, por mapas mentais, resumos, e eu, na minha liberdade, optei por fazer um podcast sobre o assunto, até porque, me concede uma maior liberdade para convidar pessoas mais doutas a tratar do assunto, como o senhor Diogo. Pois bem, vale ressaltar ainda que todos esses movimentos, como já foi referido, eles giram em torno da esfera literária tanto de Portugal como do Brasil. Então, por isso que nós não tratamos sobre o classicismo grego ou romano, igualmente sobre outros movimentos na Europa, como... Sobre a repercussão dos mesmos movimentos em Itália, em França, em Alemanha, Holanda, Inglaterra, que são que poderia países, se fazer, sim? Isso. Uhum. Que são países de uma grande expressão literária, só que não são tratados aqui justamente porque nós estamos tratando da literatura portuguesa, da língua portuguesa. Pois bem. E em se tratando de língua portuguesa, se começa com o trovadorismo, que era um movimento resultante do pensamento, da mentalidade medieval. Portugal é um Estado nacional que se constitui precisamente na Idade Média, e está, desde o começo, sob a influência da mentalidade da época, que seria precisamente genuinamente católica, teocêntrica, e que examina todos os temas, sendo assim, a partir de uma ótica transcendente, sobrenatural. Se nós formos olhar para o contexto da filosofia, nós vamos ver que é mais ou menos coincidente com as grandes elaborações da Idade Média, como São Tomás de Aquino, São Boaventura, São Alberto Magno, Duns Scotus e outros grandes filósofos, que justamente vão conseguir elaborar um sistema, uma visão de mundo, que vai repercutir na literatura, a literatura do trovadorismo, que é essencialmente uma expressão dessa crença de que o mundo é uma casa que tem dono, é regido por Deus, e as alusões em toda parte, as vezes que se menciona isso, é um testemunho muito claro nessa literatura do trovadorismo. Isso. Vale ressaltar ainda que toda essa expressão teológica e doutrinária que impacta diretamente sobre o trovadorismo, ela pode ser conferida, por exemplo, nos temas em que se empregam o trovadorismo. Por exemplo, nas artes gerais, agora, no âmbito moderno, quer as artes literárias como outros campos das artes, se empregam, temas mundanos, não? No trovadorismo em si, nós temos o emprego de questões como o amor, a amizade e assim por diante. Ele é um movimento poético que tem seu início no século XI, na Idade Média, em Provença, na Itália, e se expandiu de tal forma para a Península Ibérica, Itália, Alemanha. O que nos importa aqui, necessariamente, é a Península Ibérica, O nascimento da lírica trovadoresca, ele se vincula às modificações dos costumes e o princípio da Alta Idade Média. No caso, os senhores feudais, como estavam recolhidos em seus castelos e, usufruíam dos seus privilégios aristocráticos,
e também da paz vigente sobre toda a Idade Média, eles condenavam e estimulavam essas atividades culturais com base, né, no requinte social. Por exemplo, despontavam o gosto pela poesia, música, a pintura e as artes manuais. Bem, além disso, nós temos vários nomes do trovadorismo que podem ser citados aqui. Um que me traz muita admiração, e se eu estiver errando a pronúncia, o senhor me corrija, é o Guillaume de Manchot. Só que eu não sei se é assim especificamente, porque o nome está em francês, né? Mas no caso, ele não é do trovadorismo em si, mas faz parte dessa lírica medieval que emprega, por exemplo, o amor cortês, que é essencial na educação da Idade Média. Então, esse é o ideal da cavalaria. O ideal da cavalaria igualmente está muito claro. Uma fusão, né, do guerreiro, isso é um pouco o efeito das cruzadas medievais, é uma fusão do guerreiro com o cristão, que é a pessoa do cruzado. Então se juntam essas duas coisas. Então, de um lado você tem aquele que luta pela pátria, que luta, enfim, pela sua amada, né, isso nas cantigas de amor, do amigo e tudo mais, essas cantigas dessa época. Uhum. E, ao mesmo tempo, né, você tem a preponderância ali do tema religioso, né, então da fé, dos valores. E os reis, né, era muito do interesse dos reis incentivar essa literatura do trovadorismo, justamente porque era um meio de afervoar o povo na religião, né, e também de reforma e de manter os bons costumes. Exatamente. Então também tem isso, claro que também tem um aspecto, tem a liberdade poética, né, com certeza ali, que também opera ali as críticas, né, que são as sátiras, as cantigas de escárnio e maldizer, que são bem características também dessa época. E perdão interrompê-lo, mas especificamente vamos dizer, este impulso que os reis e os aristocratas davam na época se deve necessariamente a renascenças do século XI, na época carolíngia, quando a Idade Média e a humanidade em geral ela começou a florescer intelectualmente e artisticamente, né? Com a fundação das grandes universidades, os grandes pensadores já foram referidos, como Santo Tomás de Aquino, e assim por diante. Aconteceu em razão, né, das cruzadas, né, e também no caso do contexto ibérico, por conta da reconquista. Isso. Toda essa síntese ali entre o homem de armas, né, e o homem da religião, até porque havia o antagonismo na Península Ibérica, que nós sabemos, entre os cristãos que procuravam recuperar os seus territórios, que haviam sido assimilados pelos árabes, contra, de outro lado, os árabes. Né? Então, a luta era armada, de um lado, mas também era uma luta religiosa. Sim, igualmente. E aí tem justamente essa síntese que acontece, né, do cavaleiro medieval, né, que é ao mesmo tempo um homem das armas e um homem de Deus. Igualmente uma síntese intelectual, já que, bem, ao torno da Idade Média em si nós tivemos vários entraves, por exemplo, entre Santo Tomás de Aquino e Avicena, não? Sim, uma conciliação entre a fé e a razão, entre aquilo que é o sagrado e o profano. Isso. Sim, toda a Idade Média é uma tentativa formidável, né, de conseguir estabelecer uma síntese perfeita nisto. No entanto, por conta de vários fatores, como a peste negra, o cisma do Ocidente, e uma coisa que é pouco notada também pelos historiadores em geral, a questão da influência oriental mediante a queda de Constantinopla, né, que acontece lá nos finais do século XV, e tudo isso aí vai causar uma mudança, né, que alguns podem ver como uma decadência, outros podem ver como um progresso. Eu sou mais da perspectiva de que está no contexto claro de uma decadência europeia, né, justamente todo esse renascimento grego, né, mas certamente esta é uma posição minoritária, porém podemos colocar também e explicar, né, por que vemos assim, e poder ilustrar um pouco a questão do renascimento e tudo mais. Exatamente. Além do que, essa parte da influência, não só da influência, mas da chave da Idade Média, que foi a síntese entre fé e razão, ela bem, reflete especialmente na questão do trovadorismo, dado que nós temos aí uma união entre o que é profano e o que é sagrado, né? No caso, as artes,
naturais, seriam as artes mundanas, refletindo o que é bom e o que é verdadeiro. Mas, bem, lendo agora sobre o trovadorismo em si, nós temos que os tempos de feudos, castelos, lendas, cavaleiros, princesas que ainda premiam no nosso imaginário como uma grande epopeia, no caso a Idade Média. Nesses tempos, quando a Europa se dividia em tantos reinos, burgos, vilas e terras da nobreza, passeava entre as planícies medievais, levando a poesia cantada o notável trovador. O cantante andarilho, que falava da sofrência, chegando ao ponto de rebaixar-se à amada nas cantigas de amor, versava sobre a saudade de uma fusão entre amor e amizade nas cantigas de amigo. Ironizava os defeitos de sua sociedade, sem citar nomes, nas de escárnio, e finalmente expunha a maledicência de personalidades de sua época, ao nomeá-la nas cantigas de maldizer. Naquela época, a imprensa, como conhecemos, ainda não existia. As máquinas tipográficas só chegaram em 1430, com a invenção de Gutenberg. Devido a isso, a maneira de republicar livros era através das cópias à mão. Aí entra o trabalho dos grandes copistas, não? Um trabalho demorado que ficou a cargo dos padres católicos, já que a alfabetização era, neste caso, devido a esse fator, rara, e muitos dos povos consideravam inútil, né, a questão da leitura em si. Tanto que, na Idade Média, nós temos que a comunicação principal entre o homem medieval, isto é, o homem da classe de massas, vai ser uma comunicação gestual, dado que é um homem servido às artes liberais, que seriam as artes manuais, não? No caso, os trabalhos. O homem das artes livres, das 7 artes liberais, é o homem que, bem, é versado e é letrado. Vindo de Provença, aqui sobre o trovadorismo, na França, a poesia em forma de música, porém, espalhou-se pelas aventuras e apresentações do trovador. Artista capaz de, através de rimas memorizáveis, transformar em melodia o mundo em que vivia. Lamentavelmente, a maioria das trovas, seriam no caso as obras dos trovadores, se perderam no tempo. Entretanto, coleções inteiras sobreviveram, guardadas no que chamamos de cancioneiros, em países como, no caso de maior importância para o estudo dessa seção, o Portugal, onde o trovadorismo começou em meados do começo dos anos 1200, com a cantiga de Ribeirinho. Bem, aqui nós podemos fazer algumas considerações sobre o trovadorismo. Como já se foi referido, né, o trovadorismo reflete muito a questão doutrinária, teológica, bem como também emprega a questão das virtudes, dos valores de um guerreiro, por exemplo, de um cruzado, que é muito impactante, quer no Oriente com as cruzadas, né, para a reconquista da Terra Santa, quer também com a reconquista da Península Ibérica, a expulsão dos maometanos, no caso, né? Sim, é importante lembrar que embora tenha esse espírito teocêntrico, os temas eles são ou sacros ou profanos, né? Também tem essa variedade, Isso. Como também vai se ver em outros movimentos literários. Tem temas sacros, por exemplo, sacros a gente pode citar, que pode ser facilmente consultadas, as pessoas podem ouvir, inclusive executadas, as cantigas de Santa Maria, escritas em galego-português. É muito, muito elegante, muito bonito. De fato. É muito interessante que quando se menciona a Nossa Senhora, por exemplo, fala Nossa Senhor, porque em galego, português, não existe senhor masculino e feminino. Tá? Então não tem senhora. Isso chama a atenção, mas o que mais chama a atenção é que, embora tendo sido composta há 800 anos atrás, nós conseguimos compreender uma grande parte da cantiga. Não é? E ela já está executada, já tal como teria sido executada por um trovador medieval, não é? Então por corais modernos. Então é bem interessante essa experiência para quem quiser, né, compreender como é que eram essas cantigas, como é que era o trovadorismo. Então pesquisem sobre cantigas de Santa Maria, né, de Afonso o Sábio, né, Afonso X o Sábio, e vai encontrar no YouTube, em outros lugares, de repente, esse material é bem interessante. E é uma ilustração bem fácil de encontrar aí desse gênero das cantigas, desse movimento literário. Eu colocarei uma parte desta cantiga em específico aqui no vídeo. Excelente. Bem, como o senhor tratou da distinção, né, entre os movimentos dentro do próprio trovadorismo, que eram sacros, e os movimentos que eram mundanos, eu gostaria de citar aqui novamente o Guilherme de Manchot. Muito embora ele faça parte da dita Artes Novas, na França, ele sofre com essa influência do amor cortês, que era em si
uma influência do próprio trovadorismo e dos temas que se empregavam. Bem, a música também foi remasterizada por cantores modernos, no caso, né, com todas as técnicas empregadas com da indústria, a indústria da música em si atual, que emprega várias técnicas de remasterização de som, que deixam tudo mais elegante, né, mais chamativo. Nós temos a famosa música que trata dessa questão da sofrência medieval, no caso, né, que foi referida ali no texto, que seria a Dulce Dama Jolene, que seria a Doce Dama Adorável, que eu também vou deixar a parte dela tocando agora. Mostra-nos via per
Mas, bem, creio que por parte do trovadorismo foram-se feitas, né, todas as Considerações principais, exatamente, considerações principais e também, não somente as possíveis, né, mas as de caráter essencial para já abordarmos, então, a questão do Gil Vicente e bem, da sua famosa obra O Alto da Barca do Inferno. Pois bem, o Gil Vicente, ele foi um exímio poeta português, mas também trabalhou na questão do teatro. Ele pode ser considerado um poeta humanista já, né? Nós já saímos da Idade Média, saímos da estrutura de poder orgânico da medieval, estrutura também teológica, né? e filosófica do homem medieval, e passamos ao homem da Renascença, o homem cientificista, ou melhor dizendo, o homem antropocêntrico, no caso, né? Exatamente, a Renascença é um período de muita confusão, na verdade, porque acontece na Renascença uma transição, que é justamente essa transição dessa visão teocêntrica medieval para uma visão antropocêntrica que será aguda já uma fase praticamente terminal no arcadismo, né? O antropocentrismo que nós vamos ver depois no arcadismo, naturalismo e tudo isso. E como é que se introduz, não é, esta influência? Se nós podemos colocar no contexto da concepção teocêntrica medieval, o trovadorismo, de onde que vem já, começando assim, insinuar, claro que não queremos fazer nenhuma injustiça com o Gil Vicente, né, que é uma pessoa bastante religiosa, mas de que influência, então, que vem, não é, já começar-se a colocar certos padrões diferentes, estranhos, né, aquilo que se habituava a fazer em toda a Idade Média. De onde que vem essa novidade, esse renascimento? Não é? O senhor falou do renascimento carolíngio, que não é muito notado, né, no ensino curricular normal, não, nos cursos de história, que é muito importante. Também tem o renascimento do século XII, famoso também, enfim, a questão das universidades, etc., etc. Mas bem conhecido e mais falado é essa questão desse renascimento clássico que começou em Itália, né? Lá já podemos situá-lo já no Trecento, já se pode até ver Dante como uma espécie ambígua ali, um pouco ele é realmente devedor totalmente da mentalidade medieval, mas em parte você já tem alguma coisa já de moderno em Dante, não é? E você vai por essa admiração aos antigos, que já era comum de toda a Idade Média, né? Você vai com Petrarca já chegar a tentar reintroduzir como exemplo de padrão literário, exemplo até mesmo de vida a ser seguida, os modelos da antiguidade. Mas ainda em Petrarca, o modo como se chegava ao conhecimento, lá Petrarca, estamos falando aí no século XIV, XV, lá em Petrarca ainda o modo como isto chegava no Ocidente era derivado, né? Sempre vinha pela influência do comércio com o Oriente, não por isso a Itália, né? Porque a Itália, antes das descobertas portuguesas, antes de Portugal conseguir uma outra rota de navegação para as Índias, a Itália era que fazia a mediação. Veneza, Gênova e outras cidades portuárias italianas. Então, era pela Itália que se chegava ao contato com o Oriente. Não é? E era no Oriente, curiosamente, que estavam também as obras dos autores gregos. Porque, realmente, o Império Bizantino ele foi o sucessor e assimilador, né, dos gregos. Né? A cultura grega ela acabou se cristalizando aí nessa região conquistada, essa região da Ásia Menor, que não é a Grécia física, né, histórica, mas eram colônias gregas, e foi ali que surgiu a filosofia um tempo, e depois, num outro tempo, que se estabeleceu o Império Bizantino, né, que é um remanescente do Império Romano. A parte grega do Império Romano. A parte ocidental ficou, então, com o papado, não é, e com o Sacro Império Romano Germânico, né, nós sabemos, e a outra parte, que é menos estudada por nós, evidentemente, porque sai um pouco da nossa rota de civilização, ali é justamente esse Império Bizantino. E esse Império Bizantino ele vai cair por terra, né, sob os árabes, lá nos finais do século XV, e com isso muitos acadêmicos gregos
se introduzem na Itália. Eles buscam asilo na Itália. E nesse buscar asilo na Itália, eles vão se ocupar do quê? De republicar, e aí nós já temos o tempo da imprensa, tá? E aqui a grande importância de que isso teve, né? Na época da imprensa, eles começam a republicar as obras de Plutarco, e de Políbio e de outros filósofos antigos, não simplesmente literatos, mas mesmo filósofos, já, e comunicando a mentalidade antiga, realmente, não só no sentido do modo de escrever, que nós já vemos, nós já encontramos isso em Virgílio, não é? Em Cícero, essa influência dos autores antigos gregos, mas com a própria mentalidade grega, a própria mentalidade naturalista dos antigos pagãos. Exatamente. E isso, então, vai reverberar, não é, na arte, na pintura. Todos nós sabemos essa questão do Renascimento, né? Mas, sobretudo, vai trazer aquela ideia de que os antigos, lá Plutarco, Políbio, né, Platão, sobretudo, se estuda muito Platão porque os orientais, na verdade, a diferença de nós ocidentais, são extremamente platônicos, mas platônicos no sentido já na vertente de Plotino, que já é uma espécie de neoplatonismo místico e tudo isso. E isto vai começar, então, a ressoar em todos os cantos da Europa como aquilo que foi perdido e agora está sendo redescoberto, e acontece toda uma movimentação cultural atrás das antigas estátuas dos deuses pagãos, atrás das antigas obras perdidas e novas edições, etc., etc. E respinga em Portugal isso, já esse espírito clássico, as menções a Júpiter, o simbolismo tirado não mais da Sagrada Escritura, mas tirado já de epopeias gregas. Isso vai ter uma repercussão mediante isso. Não é algo tão explícito, isso vai ficar se acentuando mais e mais com o tempo, essa concepção mais pagã e naturalista. Nós vamos ver que o arcadismo ele vai levar isso à última, uma das suas últimas consequências, mas já começa então a haver essa ênfase no homem, essa ênfase na natureza, esta ênfase em preocupações com coisas terrestres. E isso é uma característica do Renascimento, e o que acaba sendo desconhecido de muitos é que isso se deve justamente a esse acontecimento da queda de Constantinopla e depois dessa influência que tiveram esses professores gregos em toda a parte da Europa por conta da imprensa e dos trabalhos que desenvolveram. E um ponto interessante de se destacar, já que o senhor disse sobre a influência dos antigos sobre os orientais, é que, pois bem, no Ocidente em si, nós, pelo menos no começo, na época da patrística, o único contato com a filosofia antiga, no caso a filosofia pagã dos gregos, era justamente com Platão, no caso, né? E bem, Aristóteles nós tínhamos muito pouco, tanto que Boécio foi o grande responsável por conservar o seu Organon, né? Que seriam os tratados de lógica de Aristóteles. E quem tinha justamente... Sim, porém aqui eu preciso clarificar uma coisa que o senhor está dizendo. Sim, tinha Platão aqui, só que era um Platão na forma de agostinianismo. Isto. Porque já tinha, então, toda a noção de iluminação, por exemplo, que resolvia muitas coisas que, no platonismo, iria conduzir a um panteísmo, enfim, a um maniqueísmo, por assim dizer, e Agostinho resolve isso. Então, a controvérsia de Agostinho com os maniqueus não deixa de ser também uma controvérsia que corrige o platonismo. Então, o platonismo que nós ocidentais recebemos é um platonismo, podemos dizer assim, modificado e purificado. O platonismo da Renascença é platonismo cru. Entende? Não é simples é como tentar pegar e ressuscitar Platão com todos os problemas, com todos os erros, enfim, tal como ele é, entende? E todas as dificuldades e desafios que ele implica ao cristianismo. Então, assim, Santo Agostinho tinha resolvido muitas coisas, e o que tinha vindo para a Idade Média de Platão, embora tinha as obras, alguma coisa, mas o que tinha vindo já é uma versão corrigida. Aristóteles também. Aristóteles chegou numa versão vinda em grande parte pelos árabes. Há controvérsia sobre essa questão da origem
Exatamente. da chegada das obras de Aristóteles no Ocidente, mas vamos aqui conceder para a visão mais comum, né, e mais curricular, que tenha vindo maciçamente pela questão dos árabes. E o que você tem ali já também era um Aristóteles modificado, né? Um Aristóteles que já vinha com a influência de Averroes, né? E isso gerou várias controvérsias. O próprio Aristóteles também lá tinha seus problemas. Tinha várias questões que ele trazia, que era um desafio, não é, para a cultura da época. E, no entanto, São Tomás de Aquino, ele foi capaz justamente de fazer uma síntese, né, pegando aquilo que tinha de razoável e de admirável, né, no aristotelismo, seja sua lógica, que era excepcional, né, seja a parte recém-descoberta, que era a metafísica, a filosofia moral de Aristóteles, né, e conseguiu, então, conciliar com a fé, com o catolicismo, e o aristotelismo ele vai se tornar uma espécie de sinônimo da filosofia católica, filosofia escolástica, de modo que os renascentistas, uma das primeiras coisas que eles vão fazer para tentar se antepor, né, se opor aos escolásticos, seria justamente começar agora a propor um platonismo, né, um platonismo clássico, um platonismo ali pré-Santo Agostinho, que iria ser um grande antagonista do Aristóteles das escolas medievais. Sim. E sobre essa influência árabe acerca da filosofia aristotélica, podemos citar, por exemplo, o caso de Siega de Brabant, não? Que foi o Siger de Brabant, em português, aportuguesado. Siger de Brabant. Que foi o grande pensador que, leu os tratados de Averroes sobre Aristóteles e, conduziu uma espécie de aristotelismo de restrita obediência, no caso, né? Tanto que ele foi censurado pelo bispo local de Paris por causa disso. Nós tínhamos uma certa hostilidade, né, acerca dos pensadores cristãos, tanto que Henri Dominique Gardot vai tratar disso na sua introdução à filosofia de Santo Tomás de Aquino, sobre a certa hostilidade que os pensadores cristãos e agostinianos também, eles tinham acerca de Aristóteles. Tanto é assim que... Sim, muitas reservas, sim, com certeza. Sim, tanto é assim que o único lugar em si que nós vamos ter essa mediação, o respeito ao dogma católico, ao dogma cristão, e a averiguação, né, dos tratados filosóficos, vai ser justamente tanto com o Santo Alberto Magno, né, professor de Santo Tomás de Aquino, e o próprio Santo Tomás de Aquino. Isso. O primeiro vai tratar sobre as questões das ciências naturais, biologia, física e etc. E o último vai ser justamente o grande gênio sintético da metafísica, né, como os senhores já se referiram. Sim, e uma outra observação aqui, tá, sobre a questão de Aristóteles. Apesar de Aristóteles ele ter recebido essas hostilidades, não é? E isso depois que São Tomás fez a sua síntese, Aristóteles gozou de altíssimo conceito, né? E até hoje mesmo ele é seguido e lido, né, nas escolas católicas, e tem os neoescolásticos, né, todos sabem disso. Também mesmo filósofos modernos, né, muito apreciaram o legado de Aristóteles, e em comparação a Platão, nós podemos dizer isso, em comparação a Platão, Aristóteles seria uma espécie de ateu, porque Aristóteles ele é extremamente científico, objetivo, claro, né, nas suas observações, o seu modo de escrever rigoroso, acadêmico. Se você lê Aristóteles, você percebe isso. Enquanto Platão, você vê uma parte poética, subjetiva, e, sobretudo, tem a questão, né, do apelo dele à questão dos afetos e à questão de recursos que não são de expediente científico, mas de expediente de meras analogias, ou mesmo podemos colocar de superstições, de crenças e coisas assim. Isso você tem em certos diálogos de Platão, e por isso que na Renascença você vê também um certo renascimento da magia, um certo renascimento do corpus herméticos, da bruxaria, em sentido geral da palavra. Isso acontece de fato no Renascimento, não é? E coincide com aquilo que chamam também do desenvolvimento das ciências e tudo mais, sempre nesse contexto de agora repudiar ao aristotelismo, né? E tentar coisas diferentes, coisas novas que os antigos nos legaram de alguma maneira. Então, nessa fase do Renascimento, você vê bem esse acriticismo, não é? E por conta disso, você tem obras muito belas até,
mas de um caráter científico bastante questionável. Sim. E isso vai influenciar diretamente a questão do Gil Vicente, né? Portugal em si, eu não sei se eu estiver errando, o senhor me corrija, mas foi, bem, nessa questão filosófica, eu não diria que foi um dos primeiros países a sofrer com o problema da Renascença em si. Afinal, o berço foi a Itália, né? Ainda demoraria em parte para se alastrar em torno da Europa. Itália com Pomponazzi, né? Pomponazzi e outros. Na verdade, Pomponazzi foi justamente uma tentativa de pegar e restaurar, ressuscitar o Aristóteles já pré-São Tomás de Aquino, com todos os problemas e tudo aquilo lá, e inclusive forçar uma interpretação de Aristóteles que me parece bastante injusta. Então, Pomponazzi, ele é uma tentativa assim, mas se opõe a Pomponazzi, que foi condenado, inclusive, no Concílio V de Latrão, sob o Papa Leão X, se opõe a ele outros filósofos da época que sim são altamente platonianos, especialmente Fitino, Giacomo Fitino, que vai ser extremamente platonista, escancaradamente platonista, que vai colocar essa corrente aí, isso vai influenciar muitas outras coisas, não é? Muitas outras coisas, inclusive a questão do literário. Exatamente. E se tratando da questão literária agora, bem, aqui eu lerei o texto sobre Gil Vicente, no caso, tratando mais especificamente tanto sobre o poeta em si e a sua obra, né, que seria a Magnum Opus do Gil Vicente, a mais conhecida. Tudo bem. Durante o alvorecer do Renascimento, Gil foi um grande escritor de teatro e poeta português, sendo o artista completo ao desempenhar a encenação, atuação e música. Sendo capaz de escrever em castelhano também, Gil Vicente partilha a paternidade da dramaturgia espanhola com Juan de Encina. Em suas histórias, o dramaturgo nos mostra que, em todos os tempos, a hipocrisia sempre existiu. Ele questiona os defeitos de uma sociedade que, mesmo sob áureos ideais, continuava sendo capaz de fazer piores ações, sendo Gil um crítico das aparências dos títulos sociais e das maldades cometidas pelas pessoas. Numa obra atemporal, inspirada na mitologia de Caronte, Gil Vicente nos conta a história do Alto da Barca do Inferno, uma peça bem-humorada onde as almas dos mortos se encontram no além, com um cais onde um anjo e o diabo estão com os seus barcos que levarão tais pessoas às realidades espirituais do céu, do purgatório ou do inferno. Nessa engraçada história, Gil aproveita para satirizar a sociedade, colocando personagens que se encombriam nos títulos de fidalgo ou juiz, em supostos méritos e até detrás da própria ignorância intelectual ou pobreza para justificar a perversidade que cometeram sobre a terra através de sua ganância, superficialidade, mentira, maledicência e erotismo. Do outro lado, Gil Vicente elenca aqueles que puderam alcançar o reino dos céus, pela bondade verdadeira de suas almas, a inocência de seus corações ou a coragem de lutar de forma ética pela verdade, nas guerras defensivas das cruzadas contra a rápida expansão islâmica jihadista. Para o céu iriam somente o parvo, que zombava de toda a decadência da sociedade, que justamente por não ser como a maioria, era considerado um bobão, tolo, e os 4 bravos cavaleiros cruzados que cantarolavam seu destino eterno ao receber a coroa dos mártires. A crítica de Gil é cirúrgica, ao ir direto ao ponto corrompido, sem implodir a ideia da sociedade medieval católica, mas criticar os defeitos da ação humana. Nesse sentido, e com base nessas observações que podemos fazer sobre Gil Vicente, aqui nós percebemos, tanto a sátira, que pode ser caráter, a crítica às grandes aristocracias da época, pode ser sim um caráter extremamente renascentista, tanto que Dante ele faz isso, ele preconiza toda essa estrutura de pensamento crítico do humanismo, mas nós também percebemos aqui um caráter religioso, né? Sim, e essa analogia com Dante é interessante. Ele pode parecer-se, de fato, com essa ambiguidade, de que, de um lado, você vê ele totalmente imbuído da mentalidade antiga, medieval, e assim, o tema religioso, ele é o molde no qual se desenvolve toda a narrativa. Você vê mesmo metáforas, o próprio gênero da obra ser um alto, que é uma espécie de teatro religioso, tudo isso inspirado pela religião, pela fé, mas, por outro lado, você vê também já se insinuar
não de uma maneira escancarada, claramente, até pelo enredo e tudo mais, por ser uma obra religiosa e moralizante, né? Mas você vê já ali, já começar, né, as inspirações em autores clássicos, a questão da forma, né? Então, assim, é um preferir-se as temáticas dos autores antigos por conta de questões estéticas, por conta de conveniências, etc., etc., mas que depois vai acabar levando à própria assimilação, né, do ideal que os antigos tinham de vida, que não era o mesmo ideal, evidentemente, destas pessoas na época de Gil Vicente, que iam à missa, que se confessavam e assim por diante. Sim. Nesse caso, é presente, né, a questão do humanismo em si sobre a obra de Gil Vicente. Essa obra, Alto da Barca do Inferno, ela é muito, muito interessante nesse sentido. E percebe-se, né, além do mais, a analogia, por exemplo, com a Divina Comédia, ao tratar das realidades místicas do céu, do inferno, e igualmente do purgatório. Não com um caráter estritamente teológico, mas com essa liberdade poética, né? Por exemplo, adotar o Caronte, que é um elemento da mitologia grega, e misturá-los aos conceitos cristãos sobre inferno, purgatório, é igualmente, né, uma assimilação das ideias antigas, né, dos antigos em si. É o que se sobressai acerca de Gil Vicente e claro, desconsiderando também a questão do caráter religioso, como eu estava citando, ele endossa muito, né, a questão da reconquista, dado que, bem, ele viveu na Península Ibérica, então sabia como era o convívio. Com certeza. Justamente, assim, essa época do Renascimento também é uma época que coincide com a consolidação dos estados nacionais. Isso vai justamente começar ali pela própria Espanha, né? A Espanha, quando conquista Granada, expulsa os mouros de Granada, então forma um forte Estado Nacional. A França também tinha acabado de consegui-lo. Depois, isso vai para outros países, Inglaterra, a Rússia mesmo, com Ivan o Terrível. Né? Então, há um fortalecimento de Estados nacionais e um incentivo à literatura vernacular. Isso também é um aspecto interessante. Então, começa-se a ter produção nas línguas mesmo, mais incentivadas. Antes tinha muita coisa em latim. Isso a gente vai ver. Mesmo no próprio período do Renascimento, ainda a linguagem acadêmica sempre ela é feita em latim. Então, quando se trata de filosofia, quando se trata de assuntos mais sérios e científicos, sempre se escreve em latim. Mas já começa a se desenvolver, a incentivar uma literatura vernácula para chegar ao alcance do povo, e depois com o Barroco você vai ver que isso se aumenta ainda mais, e assim vai se distanciando cada vez mais desta influência do latim, né, na linguagem forense. Né? Mas a questão do Renascimento aí tem também esse aspecto, né, político, importante, que o senhor, de certa maneira, aludiu, que é que começam, então, a se estabelecer os estados nacionais e começa a haver também essa crítica, né, aos monarcas e, sobretudo, aos eclesiásticos. Então, por ser uma época em si mesma difícil do ponto de vista moral, uma época de decadência moral, a época do Renascimento, devido à própria decadência da Idade Média, né? E também, justamente, por começar a ter outras influências que não chegavam ao homem medieval, como a influência do paganismo. Inclusive, tratando da questão da língua latina, isso é, digamos que, evidenciado, por exemplo, com a questão do Galileu, no caso, né, sobre o seu tratado dos movimentos dos corpos, um tratado inteiramente em latim, ou então com São Tomás More, né, em sua obra. Inclusive, foi posta no Index a Utopia, né? Sim, totalmente latino e totalmente platônico. Totalmente platônico também, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, Galileu não tinha elementos probatórios, né, da sua tese, e se serviu muito das ideias platônicas, né, onde faz analogia do Sol com a própria inteligência divina, né, ou com o próprio ser, o próprio bem, a própria ideia de bem. Né, e isso aí, para platônicos como Copérnico, Galileu, é uma coisa que você jamais vai abandonar, essa centralidade do Sol. Não é? Então isto tem mais um caráter simbólico à época. Né? Eu não digo que depois não pode ter havido algum desdobramento, mas à época isso tem um caráter bem mais simbólico e filosófico, devido à influência platônica, do que realmente. É claro que tem uma utilidade prática também, a questão do Sol ali, tem uma utilidade prática para certos cálculos,
mas tem esse expediente mais filosófico, aliás, do que mesmo algo científico, comprovado, etc, etc. Tanto que a prova do heliocentrismo só viria no século XIX e ainda, né, há controvérsia sobre isso. Isto. Mas, voltando à questão do Gil Vicente, um fato interessante da obra do da Alto da Barca do Inferno é que, bem, nessa mesma obra ele põe a questão, claro, tanto dos bons que iam para o céu e dos maus, né, que viviam na corrupção, digamos, aristocrática, e iriam para o inferno da perspectiva de Gil Vicente, né? Ele também coloca um judeu acerca na sua obra, né? Inserido na questão do Alto da Barca do Inferno. E bem, sim, todos esses desdobramentos históricos, eles vão culminar necessariamente tanto na Renascença e fator essencial agora para o estudo dos três últimos movimentos literários, vamos abordar, que são respectivamente, né, o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, a revolta ou reforma protestante de Martinho Lutero e dos outros reformadores. Porque, em suma, tanto no quinhentismo, e claro, além disso, as grandes navegações, as grandes expedições empregadas pelos países ibéricos vão ser justamente digamos que os três pilares históricos para a influência, tanto histórica como filosófica, nesses movimentos, das suas utilidades, de suas finalidades, seus empregos em si, pelas autoridades eclesiásticas. Então, os três próximos movimentos, eles são influenciados sobretudo por essas três coisas: Renascimento, a Reforma e também a expansão marítima europeia. Isso. Que seriam, então, o quinhentismo, o movimento do barroco, e especificamente aqui o movimento literário, no caso, né? Não trataremos das outras extensões do barroco, que em suma são bem mais expressivas, e igualmente o arcadismo, que conclui então o estudo sobre os 5 movimentos literários. Bem, aqui já tratamos do trovadorismo, a questão dos trovadores, da lírica medieval. Uma coisa interessante que poder-se se citar aqui é que a rima, ela foi introduzida primeiramente na literatura nos próprios... Ela se endossou, no caso, com os trovadores medievais. No entanto, ela foi introduzida já em hinos da igreja, no caso da poesia latina. Sim, com certeza. Medieval, no caso, né? Muito. Por exemplo, Ave Maris Stella, também a famosa composição de São Tomás de Aquino, Adoro te devote, entre outros, todos eles são rimados e são belíssimos. Sim, toda essa estrutura de seus poemas e assim por diante. E bem, agora tratando da questão do quinhentismo, que seria um movimento próprio aqui do Brasil, ok. O alvorecer do século XVI bombardeia a Europa com os problemas decorrentes de conflitos relacionados à reforma protestante e do avanço comercial da emergente classe dos mercadores em eventos que levaram as grandes navegações à desconhecida América. A literatura acompanhou os contextos do continente europeu, saciando a curiosidade daqueles que queriam descrições do Novo Mundo. A terra rica, exuberante e exótica, onde tudo se dá. Terras estas onde capitães e desbravadores, alguns de virtudes e outros nem sempre tão éticos, embarcam para o choque cultural das Américas com os povos indígenas e uma cultura nova, marcada por pontos deslumbrantes como o contato, equilíbrio com a natureza, mas que assustava pelas cenas de canibalismo e da horrível prática de sacrifício de gente em algumas tribos ou impérios. De carona, nessa caravela, veio a Companhia de Jesus, os jesuítas, por uma ordem da Igreja Católica criada pelo cavaleiro São Inácio de Loyola, para usar as armas da fé para catequizar o mundo e também para compensar as perdas de fiéis para Lutero, Calvino e os outros reformadores através da cristianização do simbolismo e cultura local, característica dos próprios jesuítas. Todo esse contexto nos mostra que o quinhentismo se desdobrou numa literatura bastante informativa, descritiva e também catequética, acompanhando os objetos de seu tempo e descrevendo as terras novas nos sermões e gramaticais do Tupi-Guarani, dos padres Anchieta e Manuel de Nóbrega, descrições fantásticas da Terra Brasílias, na carta de Pero Vaz de Caminha, ou no Diário Marítimo, que constatava
os detalhes da travessia do grande mar oceano de Pero Lopes de Souza. Pois bem, a primeira influência que nós vemos aqui, em suma, no quientismo em si, é justamente a influência das questões das navegações marítimas, né? Quando Portugal finalmente chega à terra de Santa Cruz, nós vamos ter essa grande influência, essa grande necessidade de descrever as terras tal qual elas eram para os reis e todos os patrocinadores das grandes navegações. Sim, claro, e também de chamar o interesse, né? Chamar as pessoas a se interessarem pelas terras. Então, salientando o que é de peculiar, o que é de interessante, o que é de próspero, né? O que pode render economicamente para a coroa de Portugal. Né? E também, claro, também aquilo que pode ser ali da alçada da religião, né? As almas que estão ali, os índios, os habitantes do local, que podem ser evangelizados. Então, sempre era nesse sentido. E, claro, como você está escrevendo, né, para um público que já está interessado em saber o que tem naquele lugar desconhecido, né? Tem toda a curiosidade de todo o povo europeu, todo mundo quer saber o que se passa, então vai se escrever da maneira mais interessante possível, né, colocando o que é de mais pitoresco, o que é de mais fora do comum aqui na nossa terra do Brasil. Então, se for fazer uma leitura, por exemplo, de uma dessas cartas, você vai ver que se fala das estações do ano, como elas são bem diferentes na Europa, das estações do ano na Europa, né? Também a Terra, que é tão larga, né? Tem tanto espaço, tem tantas coisas, a exuberância da floresta atlântica, né? O modo dos índios que não usam roupas, que comem gente, que se guerreiam uns contra os outros, não é? E tudo isso vai ser bem sublinhado nessa literatura informativa. Igualmente informativa, descritiva e catequética, como já se foi referido. Temos aqui o trabalho, por exemplo, do padre Antônio Vieira, né, que seriam os grandes nomes da literatura do quientismo. O padre Anchieta também, o grande padre catequizador aqui do Brasil, e assim por diante. Sim, além disso, a gente pode mencionar uma fonte interessante que eu recomendo aos interessados em estudar o quientismo, uma fonte muito interessante porque ela é leve e ao mesmo tempo bem variada, então você consegue ler vários autores, vários diferentes autores, várias diferentes situações, e não são muito longas, então é bem interessante para o leitor moderno, né, que gosta dessa praticidade, de ler as cartas jesuíticas, né, que vem de uma da primeira viagem dos jesuítas para cá, né, de 1550, se não me falha a memória, 1551, 1555, por ali. Então, cerca de 10, 20 anos ali de cartas que eles escreviam, né, para os seus colegas, ou enfim, para outros lugares, para a coroa, etc., escrevendo sobre a questão do Brasil. E aí tem vários autores diferentes, não são os padres Anchieta e Nóbrega, que são dignos pelo volume literário que produziram, né, de um compêndio à parte, mas são cartas de vários padres jesuítas, então, que escreveram e mostram suas experiências, suas expedições para fazer missão, né, nas terras dos índios, né, nas aldeias, e assim por diante. É um material bem interessante e recomendado, e pouco conhecido também, que eu sugiro a todos. Sim. Além dessa função catequética, nós podemos também atribuir a importância da ordem jesuíta, tanto no Brasil como na Europa em si, e especificamente agora no Brasil, né, porque estamos tratando do quientismo, tanto sobre a conversão dos índios à fé católica, e bem como essa constituição, né, do quientismo, que recebe esse nome justamente pela época que esteve, né, na época de 1500. Sim, influência intelectual, com certeza, porque o que os jesuítas traziam consigo eram os colégios, os famosos colégios, que eles também implantaram na Europa com muito êxito. Era uma nova instituição. Os colégios jesuíticos, eles são comparáveis àquilo que foram os mosteiros beneditinos e ao que foram os conventos dominicanos, né? O que os mosteiros foram para a Idade Antiga, o que os conventos foram para a Idade Média. Os colégios jesuíticos, eles são para a Idade Moderna. Então, você vê ali uma instituição organizada da maneira mais prática possível para transmitir os conhecimentos, né, científicos e religiosos. E isto era realmente impressionante, porque eram sacerdotes que vinham
com uma bagagem intelectual imensa, da Europa, das universidades europeias, Universidade de Paris, Universidade de Coimbra, e vinham aqui ensinar, né, os da terra esses conhecimentos. E eram conhecimentos, aqueles que estudavam nos colégios jesuíticos, eles adquiriam conhecimento a nível universitário. Isso os historiadores são unânimes ao dizer, e a prova mais acabada disso é o próprio padre Antônio Vieira, brasileiro, que foi formado nesses colégios jesuíticos, né, que era um homem que não devia em nada a qualquer pessoa tivesse estudado em uma universidade europeia da época. Sim, uma grande capacitação, quer também a moral, né, e quer a intelectual que os jesuítas ofereciam, principalmente nesse processo de conversão. Um autor brasileiro também, me recordo que era um autor monarquista, me escapa agora o seu nome, mas é um autor que escreveu aquele livro A Ilusão Americana, né, lá nos idos de 1890, por aí. E ele diz assim, esse autor, que a expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal, em 1759, se não me engano, essa expulsão ela levou o Brasil, a civilização brasileira para trás uns 200 anos. Então, por quê? Expulsando os jesuítas, expulsou os professores do país, que formava a classe intelectual do Brasil, a classe científica do Brasil, e expulsando os jesuítas vai substituir por quem? Não tinham professores leigos capacitados com a mesma envergadura, da mesma tradição que os jesuítas tinham. Então, isso foi uma perda irreparável e com isso a colônia se atrasou bastante tempo, dado o peso que os jesuítas tinham. Não sei se é especificamente esse autor monarquista que se refere, mas eu tenho um palpite, que seria o Arlindo Veiga dos Santos, mas não sei necessariamente. Não seria esse autor, não. O fundador do patrionovismo era igualmente monarquista. Penso que é Eduardo Prado, se não me falha a memória. O senhor consulte depois. Eduardo Prado, autor de A Ilusão Americana, e que escreveu isso sobre os jesuítas num livro chamado Coletâneas, que são, na verdade, coleções de artigos que ele escreveu para os jornais de São Paulo. Sim. Inclusive, um ponto interessante de se citar sobre a expulsão dos jesuítas, como o senhor já referiu, seria na questão da língua oficial do Brasil, no caso, né? Também. Era predisposta para ser o tupi. No caso, os jesuítas eles estavam aptos a ensinar as 4 línguas principais, seriam o próprio tupi, né? O português, o latim e o grego. No entanto, com a expulsão dos jesuítas, a imposição da língua portuguesa por Marquês de Pombal nas colônias, houve essa questão, né, da perda do tupi. Sim, as pessoas costumam criticar os jesuítas porque eles usavam o tupi, então não se aprendia o português. Isto é uma calúnia muito grande, porque na verdade quem estava sob os jesuítas aprendia muito bem, o tupi, o português, o latim e o grego, e ainda aprendia facilmente outras línguas europeias sem muita dificuldade. Então, é realmente uma grande mentira essa que falam contra os jesuítas, que eles queriam, então, marginalizar, a própria cultura com essa questão do tupi. Não, o tupi se tornaria uma língua digna, uma língua bem utilizada, vulgarmente utilizada no Brasil, vastamente utilizada, e ainda teria todo esse conhecimento de outras línguas. Mas, com essa questão do português, acabou se limitando bastante, porque não havia tanta coisa assim escrita em português, e acaba se perdendo vários referenciais que poderiam ajudar no desenvolvimento científico do país. Exatamente. Endossados ainda mais com a expulsão dos próprios jesuítas, né? Que, bem, é o fator que podemos dizer que encerra a questão do quinhentismo no Brasil. Sim, penso que sim. Mas, concomitantemente, nós temos a questão do barroco, que acontece em si na mesma, até numa época antes do próprio quinhentismo, né? Nós temos o barroco como sendo a arma artística da Santa Mãe Igreja para combater o protestantismo. Não só isso também, temos que colocar que é uma arma para combater também até os próprios vícios, excessos, coisas desprezíveis ou que eram consideradas assim, na questão do Renascimento. Então, é uma tentativa de ir além. Então, o que foi feito no Renascimento, vamos tentar agora
corrigir e melhorar, e levar para um outro patamar, e por isso você vê no Barroco sempre, seja na arte, seja na literatura, uma tentativa de uma sofisticação maior, uma espécie de cultismo, né, de sempre colocar as coisas de uma maneira bastante requintada, bastante exuberante, exaltada. Daí tem as hipérboles, daí tem o grande uso das metáforas do Barroco, dos paradoxos, enfim. Então se vê no Barroco também uma espécie de contra-renascimento ou uma tentativa de assimilação, cristianização do Renascimento e de ir além dele. A gente fazer uma síntese ali entre o que tem de bom no humanismo, porque de fato tinham elementos bons, evidentemente, senão não atrairia tantas pessoas, como fez, mas também purificando daquilo que tivesse mal. E claro, tem um antagonismo com a questão do protestantismo, exaltando tudo aquilo que é tipicamente católico, né, contra ali as doutrinas protestantes que negavam certos dogmas, como, por exemplo, a transubstanciação. Então se exalta muito o Santíssimo Sacramento, também a Santíssima Virgem Maria, né, e outros fatos, né, a questão escatológica, o fim dos tempos, né, e todas essas coisas distintamente, caracteristicamente católicas. Expressas principalmente na questão da pintura e da... Exato. A questão das pinturas... O melhor retrato da literatura dessa época são as pinturas barrocas. Então, se a pessoa quiser realmente se inteirar, né, basta ir a uma igreja em Minas Gerais, né, ou em Pernambuco, enfim, que foi construída nesta época, né, do Barroco aí, e vai ver realmente uma bela representação do que é esta literatura barroca que nós vamos encontrar depois dos escritos, né, do Padre Antônio Vieira. Sim. Mas sobre a questão literária, o Barroco, ele traz... um dos pontos interessantes de se citar, antes de tudo, é que Otto Maria, na sua obra da História da Literatura Ocidental, ele sempre traz essa perspectiva negativa, tanto dos classicistas como dos positivistas literários, que estudam a história da literatura, como tendo o Barroco lhe atribuindo, né, um caráter de decadência em relação ao renascentismo, como se fosse algo inferior ao renascentismo, nas questões artísticas, né? E como sendo a sua forma, digamos que demérita, né? Uma forma decadente. Da mesma forma que podemos interpretar o Rococó como a forma demérita do Barroco em si, né? Mas bem, na questão literária, o Barroco ele traz algumas características, principalmente nas obras do então escritor Gregório de Matos, um dos mais importantes aqui do Brasil, e o Padre Antônio Vieira, que são as suas principais características, no caso, que são o culto ao contraste, o fusionismo, o pessimismo, o feísmo, o cultismo, como o senhor se referiu, o conceptismo e o uso da questão da antítese, do paradoxo, da hipérbole, né, que seria o exagero, o hipérbato e a sinestesia. Pois bem, tratando do resumo, né, feito sobre o Barroco, os 1600 não acalmaram as crescentes tensões na vida da humanidade sob as áreas de abrangência da Europa. Os conflitos decorrentes da explosão da Reforma Protestante não cessavam e finalmente surge um dissidente de Lutero de nome João Calvino, um puritano que não só afirmava que a Igreja Católica estava tão degenerada que não poderia ser reformada, como Martinho, como afirmava que o destino dos homens já estava definido por Deus. No caso aqui, a questão da doutrina da predestinação. No momento de Isso, e Martinho é Martinho Lutero, sim. E que sobre a terra existiam os escolhidos e aqueles que nasceram para serem governados, batendo de frente com o ensinamento católico do livre-arbítrio, da liberdade com responsabilidade pregada pela Igreja Católica, além da crescente demonização, da veneração aos santos e a destruição da arte sacra. Que nós já vemos a questão então do desprezo por parte das doutrinas protestantes acerca deste emprego que vai surgir tanto com as expressões do Barroco como outras formas, no caso, né? Essa iconoclastia, por assim dizer. Isso vem com os movimentos neopentecostais, né? Aqui no Brasil, por exemplo, toda essa ênfase que é divertente calvinista, enquanto os luteranos não têm tanto problema com imagens, nem os anglicanos, mas os calvinistas eles têm um particular repúdio, né?
ojeriza por essa questão das imagens sagradas. A força calvinista encontra apoio na ideia de que os predestinados possuíam sucesso financeiro e deveriam descobrir sua predestinação através do trabalho. Aqui nós entramos então na questão da introdução da usura, né, como uma prática legítima aos olhos dos calvinistas, na questão servis da Europa. E os bancos, né? Os bancos eles vão começar na Holanda, sobretudo, embora a influência teve alguma coisa, um certo pré-capitalismo lá no século XV, mas nada comparável, né, ao que se desenvolveu na Holanda e na Inglaterra, que seria realmente o sistema bancário moderno. Né? Isto que é um sistema de usura, né? Um sistema realmente totalmente baseado na usura, que era algo condenado como pecado mortal na Idade Média. A riqueza cresce e é valorizada ao contrário do desapego da ganância pregado pelo catolicismo, que sofria de baques devido à opulência de determinados membros do clero, que eram da parte corrupta. Para completar a antítese crescente da oposição ferrenha de tais teses, se uniu ao time de que ser humano já teria seu destino traçado, a ciência materialista crescente que começaria a criticar a existência da alma e desembocaria numa espécie de determinismo científico. Mais tarde, a astrologia do tipo somente, no ponto que se refere à semelhança com a predestinação calvinista, análoga à ideia de destino escrito, acurado, definido, e certo por força dos astros como causa determinante. Neste momento, a mesma começa a ser debatida e filtrada deste específico erro. Ao seu dispor, a Igreja Católica possuía a filosofia dos tempos pagãos, que poderia ser cristianizada e reformada para que o livre-arbítrio seja preponderante sobre as influências. Era preciso dialogar com a cultura clássica e greco-romana, trabalho que os jesuítas sabiam fazer por ser a vanguarda do catolicismo romano, aqueles que cristianizaram a América ao dialogar com a cultura local. Isso também representava uma aparente contradição dentro da própria Igreja, o que causou conflitos e debates dentro do que hoje é o Vaticano, culminando então na questão dos jansenistas e dos jesuítas, né, que seriam a heresia do século XVI, uma heresia ainda protestante. Ela tinha, na verdade, semi-protestante, né? Um semi-protestantismo disfarçado de catolicismo, que reforça justamente todas as afirmações mais peculiares ao calvinismo. Também inicia-se o Concílio de Trento. Eis aqui a importância do Concílio de Trento, né, que foi um dos principais concílios da Igreja. Tratou cânon bíblico, questão da missa, a estrutura da missa, né, evocado... A questão dos sacramentos, todos foi tratado no Concílio de Trento. São Pio, evocado, né, a doutrina da justificação, que era o problema de Lutero, né, principalmente. Então, foi estabelecida a doutrina sobre a justificação, sobre a questão das imagens foi tratado também, sobre a questão das indulgências, tudo isso foi tratado no Concílio de Trento, que, na verdade, inclusive emitiu um catecismo próprio, né, o catecismo do Concílio de Trento, o catecismo romano, aqui no Brasil conhecido como catecismo romano, que é uma exposição, né, da doutrina católica de acordo com as definições ali do Concílio de Trento. Sim. Nesse concílio, seria então a engatilharia da Contra-Reforma, um processo moralizante dentro da própria Igreja Católica que procurava clarificar os pensamentos católicos, perseguir a parte corrompida do clero, favorecer a evangelização e fortalecer no debate público e nas esferas políticas a influência católica, em contraste à mesma força opositora no debate público, a esfera política do protestantismo calvinista. Notem, portanto, o ambiente de profunda antítese e oposição que começa a se desdobrar na história humana, entre o sagrado e o profano, e vivia a classe artística daquela época. O povo que também se viu metido num ambiente completamente oposicionista e dual. Para onde ele iria? A quem seguiria no meio de tanto debate, onde cada um apresentava argumentos cada vez mais ferozes contra o outro lado? A unidade perdida levava ao caos emocional do homem e mulheres da época. Isto se refletia na arte, pois a mesma se inspirava na vida real, também para produzir e expressar. É neste momento que a arte rebuscada e detalhada ganha terreno no patrocínio da Igreja Católica, para a construção de igrejas que ressaltam a questão do barroco em si, no caso, né? Patrocínio para a construção da igreja que ressaltam que as realidades metafísicas, apesar de serem conhecíveis, são muito maiores do que a nossa pequenez. A iconoclastia protestante crítica da veneração encara o esplendor máximo das representações celestes nas igrejas católicas barrocas,
citadas agora, pelo senhor Diogo, no caso, né? Nos municípios de Minas Gerais, principalmente no Nordeste, com o município de Ouro Preto, no caso, né? Lá em Minas. E podemos falar também de São Francisco do Sul, aqui em Sim, Santa Catarina. Recife, mesmo Salvador, todos esses lugares têm excelentes monumentos do Barroco. Inclusive isso, a influência do Barroco eclesiástica, no nível eclesiástico, ela vai para além desse período. Ela prossegue indo até para o século XIX, século XX, né? Encontra-se monumentos assim por todo o Brasil. Além do mais, podemos citar aqui em Santa Catarina, por exemplo, a questão do São Francisco do Sul, né, que seria a cidade com as estruturas barrocas, a arquitetura. Sim, Nossa Senhora da Graça. Nossa Senhora da Graça, São Francisco do Sul, sim, com certeza, é uma referência. Sim. E penso que dessa época também, não deve ser algo muito, muito distante desse período mesmo do Barroco. Eis aí, então, a questão, né, do patrocínio da igreja acerca da construção desses grandes monumentos, exprimindo também a sua doutrina, né, e, por assim dizer, não destruindo no sentido pejorativo, mas desestruturando a questão doutrinária do protestantismo, né? Pois bem, os poemas barrocos versam sobre a realidade conflituosa que se reflete no campo das ações morais das pessoas, como lidar com o desejo da carne inclinado com o erotismo versus a castidade pregada pela doutrina católica, como colher o dia fazendo valer a pena o famoso carpe diem, sem tornar este dia numa farra de esbórnia e busca desenfreada pelo prazer. Era possível chegar a uma conciliação? A religiosidade do Barroco se delineava quando escritos demonstravam que a numerologia do grego Pitágoras poderia ser metáfora de catolicismo, quando as unidades dos dois pontos inferiores do triângulo, antes diferentes e opostos, encontravam a unidade no ponto superior triangular, a harmonia ideal. Onde está a metáfora? Isso se converte em harmonia entre mim e meu próximo está no alto, em Deus, que se faz presente nas virtudes que nos ligam como arestas de um triângulo. Tal visão cristianizadora sofreria críticas mesmo dentro da própria igreja. A religiosidade estava em todas as partes. O Barroco nasceu no meio da oposição religiosa. Eram os traços da cultura clássica antiga greco-romana, agora moldados para entrar no batalhão da Igreja Católica contra o puritanismo protestante, que toda semana quebrava uma estátua mariana diferente. O protestantismo também criticava o excesso de pensar que uma imagem por si só, e ela mesma faria parte que cabe ao ser humano, mas isso tornou-se maior do que se imaginava, e João Calvino sonhava em voltar à igreja primitiva, até se baseando em escritos de Santo Agostinho para defender a predestinação humana. O bispo católico de Hipona não poderia imaginar que, mais de um milênio depois, seus escritos estariam no olho do furacão da queda de braço entre os papas e os reformadores. Ao restringir-se a uma interpretação cada dia mais puritana, só da Bíblia, Calvino começava a perseguir, também baseado em leis do Antigo Testamento, a Inquisição protestante nascia, com a violência proibindo os jogos de cartas, dança, Páscoa e até o Natal. O trabalho no domingo era considerado crime nessas regiões e logo nos primeiros 4 anos foram executadas 58 pessoas. A Inquisição Católica, por outro lado, se desdobrava no Index Libro Prohibidorum, onde censurava totalmente, parcialmente ou liberava livros. No caso, o Index Proibitório da Igreja, acerca das obras que os leigos podem ou não podem ler. No exemplo da astrologia, somente livro com a chamada astrologia judiciária, de prever um futuro definido, acurado e inevitável, eram proibidos pela semelhança com a predestinação de Calvino. Mas era muitas vezes complicadíssimo estabelecer o limite entre a permitida astrologia natural e a judiciária. Muito difícil. Os calvinistas rebatiam, acabado com o instrumento da missa, removendo os mitrais, quadros e imagens, reduzindo os cultos ao tempo da igreja primitiva e acusando Roma de profunda idolatria. Perceba como a religiosidade era presente no contexto dos opostos, o Barroco. Aqui então nós vemos essa questão da oposição, né, e do emprego do Barroco em si para fundamentar, né, a doutrina católica em detrimento das considerações protestantes, principalmente de Calvino, acerca das imagens e assim. Sim, isso você colocando as batalhas no nível das ideias, também é importante colocar que essa foi a época da guerra dos portugueses contra os holandeses,
contra os franceses, né, que queriam invadir o território aqui do Brasil. Então, tinha esse aspecto também de uma luta que se desdobrava na esfera nacional e econômica e, enfim, ela ia para o âmbito militar. Então, não era um simples debate de ideias abstrato, mas que tinha uma repercussão política e, inclusive, militar. Então, esse século XVII foi um século de continuadas guerras religiosas em toda a Europa. Então, havia uma guerra religiosa após a outra, incessantemente. Então, era um período de extremo conflito religioso e infelizmente, acabaria levando essa situação. Ele iria acabar, do ponto de vista político, com o pacto, o Tratado de Westfália. E esse Tratado de Westfália ele iria colocar os limites da Europa, não em termos mais de religião, em termos de ideias religiosas, em termos de crença, em termos de fé, mas sim em termos simplesmente de territórios. E aí se começaria, já na política e depois também nas ideias, a um esfriamento, né, do sentimento religioso, da fé, e com isso o que aconteceria era a corrente de indiferença que vai nos levar direto ao arcadismo. Toda essa cisânia religiosa em si foi o que culminou na famosa Guerra dos 30 Anos, né? Início em 23 de maio de 1618. Sim, ali pode se colocar como uma espécie de apoteose, né, desse conflito e tudo mais, mas isso vai se espalhar em todos os lugares. França, Inglaterra, na Espanha contra a Holanda, não é? E assim por diante aqui no Brasil também, com a invasão dos franceses, dos holandeses, não é? E toda a luta aí dos portugueses para conseguir defender o seu território. No Japão, igualmente, nós tivemos a invasão dos holandeses, a questão dos portugueses. Exato. Exato, ataque às colônias em geral, sim. Nagasaki e assim por diante, no caso, né? Pois bem, a Igreja Católica precisava responder, e as igrejas cada vez mais suntuosas surgiam principalmente na arquitetura do barroco brasileiro, sendo cobertas do ouro, em Minas Gerais. Isto era consequência da reafirmação do catolicismo, em contraste à sua negação vinda do simplismo das igrejas calvinistas. Enquanto a Igreja Romana ganhava conversos primeiro na América, como os 9 milhões de conversos da Virgem de Guadalupe, a aparição de Nossa Senhora em Guadalupe, os calvinistas chegariam depois com os puritanos dentro da religião que exaltava o trabalho e também a prosperidade, ganhando o que seria hoje os Estados Unidos. A Igreja Católica tinha a ideia de inclusão do indígena na mão dos jesuítas. Não podemos negar determinados abusos cometidos. Mas a ideia de Guadalupe dialoga com os aspectos cristianizados da cosmologia azteca. Enquanto isso, nas terras norte-americanas, o índio não era predestinado a ser salvo. Logo, era visto por tantos como inferior, pagão e inimigo. Tratando da questão dos índios, né, o tratamento dos índios nas colônias inglesas e protestantes e o tratamento dos índios nas colônias católicas e ibéricas. Então, o tratamento dos índios nas colônias, sobretudo ali onde é os Estados Unidos da América hoje, era segundo o provérbio: índio bom é índio morto. Então, eles procuravam simplesmente exercer a supremacia, não é, com as armas e com todos os artifícios possíveis para eliminar ou expulsar os indígenas. Enquanto que, na parte católica, havia um esforço, um certo direito natural, não é, a possuir a sua terra, as suas aldeias. É uma ideia que os jesuítas acordos, conversa, persuasão, não é? A palavra que convence, era isso que tinha que se fazer com eles, milagres, etc. Agora, já nos Estados Unidos, não tinha essa noção, porque o índio era um condenado e tinha que simplesmente acelerar a ida dele ao inferno. Sim. Daí nós vamos ter os grandes massacres nas colônias norte-americanas, no caso, das populações nativas, né? Foi justamente decorrido da questão doutrinária protestante, e devido a esse esforço, né, de não catequizar as populações nativas, como se houve na questão das colônias ibéricas. Tanto que Gustavo Barroso ele vai elucidar isso muito bem quando ele fala da questão das colônias britânicas e da, entre aspas, né, inveja satânica que o Império Britânico tinha da questão tanto do Império Português como do Império Espanhol. Okay.
As tensões religiosas começaram a virar guerras religiosas na Europa da Idade Moderna. A exemplo da França, onde os católicos e huguenotes calvinistas começaram a atacar mutuamente. O ambiente de guerra refletia a necessidade que as pessoas dessa época tinham de viver o dia de hoje. Viver o carpe diem, pois não sabiam se seriam vítimas de uma guerra amanhã. A angústia e a esperança eram também antíteses nesse contexto do barroco. Para quem lembra das críticas satíricas dos trovadores, eis que chegam as críticas barrocas na mão pesada do Boca do Inferno, Gregório de Matos Guerra, o grande poeta barroco do Brasil, que não poupava absolutamente ninguém de sua crítica ácida contra o que julgava ser as hipocrisias de seu tempo. Do outro lado, temos Padre Antônio Vieira, um sacerdote que fez incontáveis sermões que estão registrados e foi expoente na catequese indígena, criticando o despotismo daqueles colonos portugueses que causavam horror à vida dos índios, a influência negativa do protestantismo na colônia, os pregadores que não cumprem o seu ofício e se posicionando como crítico da Inquisição ao entrar, no caso, ao lado dos judeus e dos cristãos novos. Tanto que ele escreve um livro que seria perante o Tribunal do Santo Ofício, no caso, né? E recebiam críticas e também processos da Inquisição pela prática da usura, que praticava juros extorsivos no enriquecimento, mas também a coisa exagerava-se e os novos conversos eram pela força ou nem praticavam mais essas coisas. Este próprio texto, acima detalhado, com seus exageros linguísticos, é também uma característica do barroco, que na escrita preferiria raciocínios complexos e intricados. Porém, o rebuscamento atingiam a linguagem barroca, que poderiam apresentar em suas construções inversões de sujeito e predicado, expressões estranhas, muitas metáforas que dão asas às figuras de linguagem que facilitam a expressão de raciocínios tão detalhados que para os quais é preciso uma comparação com algo mais palpável, com o objeto de serem entendidos melhor e construções complexas, raras. Também na onda dos rebuscamentos e esplendor, as monarquias europeias foram influenciadas pelo barroco ao transformar, a exemplo de Versalhes, antigos castelos ou pequenos placetes na glória dourada, magnificência de um palácio, da grandiosidade secada pelos belos jardins. Aí nós já entramos na questão do próprio rococó em si, né? Mas não em si do barroco. Sobre a questão literária, creio que o barroco em si nós conseguimos abordar. Pode falar. Sim. É de fato porque, se tratando de barroco aqui no Brasil, dois nomes se sobressaem, que são Gregório de Matos na poesia, ele que não escreveu simplesmente sobre temas satíricos, embora é famoso o epiteto Boca do Inferno, e também talvez isso se deva ao fato de ser a maior parte da composição dele, e também porque as pessoas se impressionam mais por coisas escandalosas, mas também o próprio Gregório de Matos na poesia também tem a sua parte sacra, religiosa, que é a lírica dele, tem belos poemas ali, e também reflexões filosóficas, como nós encontramos naquele famoso poema, Porque nasce o sol, se não dura mais que um dia. Então, temos Gregório de Matos na parte poética, na parte dos versos, e na parte da prosa, nós encontramos, claro, se destacando sobre todos o padre Antônio Vieira, né, com os seus sermões, que até hoje são séries e que são de grande utilidade, aqueles que desejam ler. Existem várias coletâneas, existem várias seleções dos sermões, é uma obra vastíssima, do Padre Antônio Vieira, mas se pode, né, sempre encontrar amostras em toda parte, na internet, em qualquer lugar se pode encontrar, por exemplo, o Sermão da Septuagésima e outras obras famosas, né, o de Santo Antônio aos Peixes e assim por diante, que são belas representações da literatura barroca em prosa. Sim. Seriam estes, então, os nomes mais expoentes do barroco aqui no Brasil. Acerca do Gregório de Matos, vale ressaltar ainda que no âmbito religioso ele trata muito da questão da ovelha perdida, no caso, né? Que seria ele, o pecador arrependido, e tratando, né, sobre essas passagens em si das Sagradas Escrituras que falam do Nosso Senhor Jesus Cristo como o bom pastor, né? E vindo resgatar a ovelha que se perdeu do seu rebanho. Sim. Ele endossa muito isso nos seus escritos, claro, na parte religiosa. O seu nome, né, Boca de Inferno, é justamente dado ao fato de que, bem, ele usava uma linguagem muito escandalosa, né? E a crítica dele ia principalmente às pessoas
aos religiosos Da Bahia. Isso, na Bahia, mas também os costumes da época na Bahia, né? Contra a Bahia, especialmente. Sim. Que ele foi magistrado na Bahia, né? Em Salvador. Sim. Aí ficam as considerações e as críticas de Gregório de Matos, né? Utilizando em si da literatura barroca de todas as características. Creio que no barroco em si nós concluímos, né, tudo que era necessário, com certeza, essencial. Agora, sobre a questão, e vamos então, né, estudar a questão do último movimento literário, que ainda nos falta para concluir os estudos sobre estes 5 que estamos levando em consideração até agora. Seria então o arcadismo. O arcadismo, pois bem, o mundo europeu estava cansado de tanta confusão que havia acontecido nos séculos precedentes. O século XVIII alvorecia com o domínio da burguesia e seu poder econômico advindo da usura, quando se fala da classe bancária. Como filosofia, a burguesia teve o iluminismo, que apesar de algumas críticas coerentes à corrupção da parte do clero ou parte da nobreza, queria derrubar a religião para entregar nas mãos das burguesias os rumos da sociedade. Os anos barrocos haviam sido de profunda oposição entre a classe artística, intelectual e religiosa, da qual um indivíduo podia fazer parte das 3. A verdade é que tal ambiente caótico de antes levou o poeta a querer buscar novos ares, encontrar a pureza do bucolismo natural, estar em contato com a natureza e longe das tensões urbanas, em contato com seres metafísicos e mitológicos, mas também de sua Marília, a pura e doce mulher que seria sua amada pastora. Em meio aos anos 1750, o poeta decide, metaforicamente, se mudar para a Arcádia, região campestre do Peloponeso, da Grécia Antiga, e livrar-se das inquietações que afligiam as pessoas durante os anos 1600. É daí então que vai surgir o termo arcadismo, que seria a referência a essa região no qual se faz essa metáfora com o poeta, né? Que seria então a escola literária aqui do Brasil, de caráter absolutamente naturalista e decorrente, né, dos pensamentos advindos da Renascença em si e principalmente do Iluminismo, que concretiza então, né, as bases das estruturas artísticas, políticas do mundo moderno atualmente, né, que tem sua gênese, por assim dizer, na Revolução Francesa e, por assim dizer, movimentos modernistas, né, naturalistas, cortiça, por exemplo, etc., vão ter então sua gênese aqui no arcadismo, né? Sim, o arcadismo ele pode ser associado, né, se for associar então, né, o Renascimento com o paganismo, o Barroco com o conflito, né, entre catolicismo e protestantismo, mas sobretudo patrocinado pelo catolicismo, nós vamos entender o arcadismo como também, né, tendo ali a sua origem, por assim dizer, religiosa, né, numa instituição fundada precisamente no século XVIII, que é a maçonaria. Então a maçonaria ela começa a estabelecer esses ideais, né, de indiferentismo religioso, então não importa mais essa questão de que credo você professa, o que importa é que você seja uma pessoa honesta, você paga suas contas, você tenha amor pela liberdade, pela fraternidade universal dos homens. Essa é uma ideia que, inclusive, prevalece até os nossos dias e, na verdade, se cristalizou, né, com a Revolução Cultural da década de 60 do século passado. Mas o que acontece, sobretudo, né, então, com o arcadismo de um lado, essa influência, né, da maçonaria, do naturalismo, né, em forma de religião. A religião agora, ela não importa qual exatamente, né, você pode ser protestante, você pode ser católico, você pode ser árabe, você pode ser judeu, mas o que importa é ser uma pessoa honrada, uma pessoa respeitável, honesta, né, buscar as coisas, ter a sua opinião sobre isso, mas não ficar com intolerância com aqueles que não têm esta opinião. E de um outro lado você tem da parte política a questão do republicanismo, então que começa. Então, de um lado você tem uma oposição ao antigo regime na questão religiosa quanto ao altar, e de um outro lado você vê já uma crítica, né, contra o trono, né, contra as monarquias absolutistas, contra
a nobreza contra os privilégios, se fala muito então de igualdade entre os homens, se fala muito em sair da cidade, da civilização corrompida e ser como o bom selvagem, onde todos são iguais, onde não tem propriedade privada, e aí nós já temos o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, e colocando-se então já nesse clima de conspiração e de inconfidência contra a autoridade estabelecida, a autoridade civil, né? Então as academias, o Gustavo Barroso fala muito isso, as academias aqui na América, sobretudo no Brasil, aqui eram sinônimo de na verdade, disfarce para a conspiração política, né, contra a autoridade estabelecida, e um dos exemplares disso, com certeza, é a Inconfidência Mineira, que justamente aparece nessa época do arcadismo. Depois, uma outra repercussão do arcadismo no âmbito político e, de certa maneira, religioso também, é a Revolução nos Estados Unidos, né? A Revolução de Independência dos Estados Unidos em 1776, que depois iria se espalhar aí por toda parte, o republicanismo, pela Revolução Francesa de 1789. Isso vai se, então, impor a questão do arcadismo em si, que seria, por assim dizer, o grande movimento literário, né, dessas forças iluministas maçônicas e que trazem em si a síntese do seu ideal, né, agora aplicados à literatura. A exemplo disso, nós temos as principais características do arcadismo, como sendo a oposição ao barroco, a inspiração iluminista, como já foi citado, o equilíbrio e a busca da perfeição, o racionalismo, bucolismo e pastoralismo, a retomada dos valores clássicos, que seriam os gregos romanos, idealização da mulher, a pureza e ingenuidade humana, a linguagem simples e objetiva, o uso das figuras mitológicas, o uso de pseudônimos e a preferência por sonetos, além da temática cotidiana e os valores da natureza. Seriam em si os principais aspectos essenciais do arcadismo, né? Que então vai preconizar todos os movimentos modernistas já do século XIX, século XX, da literatura brasileira em específico. Sim, com certeza. Sim, no romantismo se pode ver uma tentativa moderna de restauração da mentalidade, dos ideais medievais e tudo mais, embora isso de uma maneira realmente bastante subjetivista, já num contexto bem desnaturado, vamos dizer assim, que não vai surtir o efeito que talvez fosse desejado pelos seus autores. No entanto, as demais correntes, naturalismo, realismo e outros, nós vemos bastante imbuído já dessa mentalidade burguesa, maçônica do século XVIII. Sim. Então que nós vamos culminar em todos esses outros movimentos, que claro não são abarcados aqui por indicação do professor. Pois bem, eu creio que acerca do arcadismo não tenha mais nenhuma consideração a se fazer, né? Nós tratamos aqui do aspecto principal dele, que é justamente essa influência naturalista dos seus escritos e assim por diante. Mas, bem, não se há mais o que falar sobre ele, né? Podemos, já citamos então a preconização, né, do arcadismo para os movimentos modernistas, bem como a sua oposição à questão doutrinária católica e a conclusão então deste podcast sobre esses 5 movimentos literários abordados aqui. Eu penso que seja isso, né? As considerações feitas foram considerações muito bem elaboradas, principalmente na parte histórica, ao que nos referimos aqui, com considerações que não necessariamente estão presas à questão literária, mas se estendem também ao campo da filosofia, né? Pois bem. Sim. Creio que seja isso. Eu agradeço aqui, novamente, de coração, a participação do senhor. Muito obrigado. Podcast. E, bem, eu enviarei agora, né, para o meu caro professor Siegfried. Deixarei este vídeo como não listado no meu canal do YouTube, para que, caso o senhor queira vê-lo novamente, ou outra pessoa que esteve envolvida nesse projeto, claro, queira vê-lo, poderá, né, então ter essa possibilidade. Bem, concluímos então o estudo dos 5 movimentos, por assim dizer, né? O trovadorismo, o humanismo com Gil Vicente,
o quinhentismo, o barroco e o arcadismo, que influenciam, quer em aspectos positivos, quer em aspectos negativos, sob a ótica católica ou não, a questão literária do Brasil. E é muito importante as ressalvas e os estudos que se devem fazer acerca desses movimentos. Então, para finalizar, eu gostaria de rezar uma Ave Maria, então, como complemento também dos estudos do ano letivo que me empreguei. E agradecimento ao Senhor e também a Nosso Senhor Jesus Cristo que nos possibilitou de estar aqui hoje falando sobre isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isso ser isso. Esse foi o nosso querido Litcast, tratando sobre 5 movimentos literários. É isso, até uma próxima. Fiquem com Deus. E, bem, vamos aí estudando a questão literária do Brasil, que, em suma, é de extrema importância para entender principalmente o campo artístico do nosso país, tão desregrado pelas forças modernas. É isso. Até mais.